Um ponto mais preocupante, né? Porque o número de casos de dengue ainda acende aquele alerta vermelho aqui na nossa região. Paulo César vem com mais informações atualizadas. Oi, Paulo. Oi, Polito. Pois é, preocupação aqui na região da Grande Florianópolis. Os municípios têm registrado um boom de casos. Começamos aí por Palhoça na semana passada com um registro bem considerável. O relatório da Diretoria de Vigilância Epidemiológica até ontem mostrava um número, hoje mostra bem diferente. A gente vai atualizar esses números daqui a pouco, mas antes eu quero convidar você a acompanhar uma reportagem que produzimos ontem em Palhoça, mostrando aí o cenário preocupante, principalmente em imóveis fechados, e que a Diretoria de Vigilância Sanitária do município, o departamento responsável por toda a elaboração, monitoramento e também da fiscalização em alguns imóveis, tiveram que fazer algumas vistorias em casas fechadas e o acesso dificultado. E aí, quando eles conseguem acessar esses imóveis, tem algumas surpresas. Vamos acompanhar essa reportagem, daqui a pouco eu trago os números atualizados para quem está em casa aqui na Grande Florianópolis. Logo cedo, equipes da Vigilância Sanitária de Palhoça estavam em campo. Com o apoio da Guarda Municipal e Polícia Civil, visitaram locais denunciados por possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue. Em um parque desativado, diversos pontos suspeitos. Nessa rodinha, os pequenos furos serviram de ambiente propício para as larvas se desenvolverem. Material foi coletado e enviado para análise. A força-tarefa saiu em comboio para outros endereços. Do outro lado da cidade, e num dos bairros mais luxuosos, a primeira casa passou na vistoria. Na segunda, veio a surpresa. A piscina, repleta de micro-organismos e larvas. Inseticidas foram jogados na água para eliminar as larvas. O dono do imóvel será notificado. A gente recebe muita denúncia ali da ouvidoria da prefeitura. A gente acaba fazendo uma filtragem ali, vem primeiro um agente para tentar conversar, tentar resolver. Mas se a gente não consegue no diálogo, a gente monta essa força-tarefa para vir fiscalizar realmente. O município é o que tem um cenário mais crítico. São mais de 1.300 casos confirmados. 2 mortes também já foram registradas. E o problema vem atrelado a alguns fatores, como as chuvas que foram registradas e a falta de limpeza. Onde tem água parada, o mosquito nasce. Se não tiver mosquito, não tem transmissão de dengue. A gente sente uma preocupação da população em tomar esses cuidados, estar denunciando, cuidar com o terreno do vizinho quando tem um terreno baldio. E essa ação só vem reforçar mais um trabalho da Prefeitura de Palhoça contra a dengue aqui no nosso município. O município decretou situação de emergência e mantém o status de epidemia. O descontrole da doença superlota unidades básicas de saúde, UPAs e hospitais. Por conta do cenário, o governo do estado, que já havia liberado 10 milhões de reais para auxiliar o sistema de saúde no combate à dengue, decretou situação de emergência. Já são 4 mortes em todo o estado catarinense. Que a gente possa fazer intervenções rápidas nos nossos hospitais, em especial da Grande Florianópolis. Nós estamos vivendo as questões das viroses, mas também a questão da dengue, com isso aumentando muito o número de pacientes e familiares. E a situação só piora. Em todo o estado catarinense já são mais de 25 mil focos detectados. A ideia da Secretaria de Estado da Saúde é tentar frear o avanço do mosquito Aedes aegypti e a proliferação com larvas em vários pontos. Na Grande Florianópolis, prefeituras intensificam os trabalhos de monitoramento e, com mutirões, tentam identificar esses pontos. Na capital, um trabalho é realizado na região continental, onde há o maior volume de casos já confirmados. A gerente de Vigilância Epidemiológica de Florianópolis destaca que, além da dificuldade em acessar alguns imóveis com suspeita de focos, há outro problema. Os casos suspeitos precisam ser diagnosticados e cada cenário tem um encaminhamento. Mas a comunidade tem dificuldade em saber onde buscar ajuda. Por isso, é importante estar atento aos sintomas. Os mais comuns são a febre alta, dor nas articulações, enjoo ou vômito, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e vermelhidão no corpo. Nós estamos permanentemente fazendo ações de sensibilização da população, por um lado, e de sensibilização dos profissionais de saúde, por outro. Não só para eles reconhecerem adequadamente os sintomas e os sinais de alarme, como para encaminhar as pessoas para o local certo. Uma situação que é muito importante para que o sistema de saúde dê conta de atender as pessoas de maneira adequada é que as pessoas estejam no local certo, de acordo com a sua gravidade. A contaminação funciona da seguinte maneira. A fêmea do mosquito pica o humano em busca de sangue para formar os ovos.
Ao picar alguém já contaminado, se mantém com o vírus para o resto da vida e, conforme for se alimentando de sangue humano, transmite para outras pessoas saudáveis. Por isso, combater o inseto é o melhor método de controle da doença. Em Florianópolis, os agentes têm aplicado o fumacê. A região continental da cidade é a mais preocupante. Locais já visitados, quando recebem o retorno dos agentes de endemia, se surpreendem com as constatações de existência de novos focos. Por isso, a Prefeitura pede que os moradores estejam atentos a qualquer item no jardim que possa acumular o mínimo de água e que sirva de ambiente de proliferação. Pois é, e esse cenário vai preocupando cada vez mais gestores de saúde da região da Grande Florianópolis, e por isso nós já estamos em São José para conversar com a Cirleia, que é responsável pelos agentes de endemia, pelo sistema de endemia da cidade. Cirleia, houve uma intensificação dos trabalhos. Como é que está esse trabalho aqui em São José para tentar conter ou frear o avanço desse mosquito e da doença na cidade também? Boa tarde. São José, esse ano a gente teve um aumento, né? Um grande aumento dos números de casos positivos para dengue. Então a gente está intensificando, assim, a gente está fazendo muito mutirão nos bairros que a gente tem mais casos positivos. Então quando a gente constata que tem muito positivo naquela área, a gente vai e faz um mutirão, leva todos os agentes de endemias, a gente faz a aplicação de inseticida naquela área, né, para matar o mosquito que está voando. E os agentes vão nas residências, né, orientar, pedir para a população limpar os pátios, não deixar água parada, cuidar das caixas d'água. A gente tem encontrado aí focos por meio de denúncias por parte da população. Aliás, a participação da população é importante para conter todo o avanço desse mosquito e da doença na cidade? A população é a pessoa mais importante nesse caso para a gente conseguir eliminar o mosquito, porque assim, o agente ele está indo nas residências, ele conversa, ele orienta, ele explica a maneira que tem que ser, só que ele não vai limpar, ele vai orientar. E daí a população que vai ter que cuidar de cada um do seu pátio, pessoas que têm terrenos baldios, que a gente tem muita denúncia de terreno baldio, que é muito depositado, muito lixo. Quem tem terreno baldio tem que manter o seu terreno limpo, cercar para ninguém jogar lixo. Casas abandonadas, a gente tem muita denúncia. Acumulador, pessoa que faz reciclagem em casa, tem que fazer a reciclagem na maneira correta, não deixar a reciclagem a céu aberto, onde possa acumular água. Tá bom, obrigado pela participação, Cirleia. Lembrando, Polito, também que o cenário é tão preocupante que a Prefeitura tem buscado alternativas de conscientização por parte da população. E aí, como ela mesma falou, a Cirleia falou, esse cenário aí de preocupação com ambientes que acumulam lixos são os mais propícios. As regiões de interior da cidade, mais longe do centro, o que acontece? As pessoas levam para terrenos baldios entulhos, depositam lá e às vezes o mínimo, um copinho, um potinho, uma lata, acumula o mínimo de água e é o suficiente para se tornar um criador de mosquitos. E aí a gente vem com os números atualizados no relatório mais recente divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, onde apresenta que só em Palhoça nós pulamos de 1.300, pouco mais de 1.300 para 1.593 casos. Aqui em Florianópolis, na capital catarinense, já estamos com 879 casos. Em São José, nós subimos para 817 casos. O único município que tem uma situação um pouco mais confortável é Biguaçu, que tem 102 casos, mas a gente vê que a preocupação maior é realmente na região continental. As proximidades com os pontos mais críticos têm sido considerado por conta do aumento de casos. E aí exige aí todo um cuidado por parte da população, porque nós já temos 4 mortes registradas em todo o estado catarinense, uma, inclusive, em Florianópolis e 2 em Palhoça. Polito. Obrigado, Paulo César, com informações ao vivo. Detalhe, Palhoça acabou de reatualizar o sistema. Quase 300 a mais do que o número que o Paulo acabou de dar. Neste momento, 1.872 casos confirmados em Palhoça. Na próxima